Bom dia, turma. Hoje nós vamos estar estudando inequação produto. Quando a gente tem as funções f de x, domínio nos reais e contra domínio nos reais, e aí g de x com domínio nos reais e contra domínio nos reais, a gente pode ter as seguintes situações de inequações. A gente vai ter o produto de f de x e de g de x maior que zero, f de x vezes g de x maior ou igual a zero, f de x vezes g de x menor ou igual a zero e f de x vezes g de x menor ou igual a zero, tá? Então a gente pode ter essas quatro situações aqui de produto. Vamos fazer um exemplo aqui para a gente ver como é que vai ficar. Então aqui eu tenho a inequação 2x menos 5 vezes 10 menos 3x maior ou igual a zero. Então ele quer saber quando que o produto dessas duas funções aqui vai ser maior ou igual a zero. Então, quando que você multiplicar essas duas funções aqui, você vai ter um resultado maior ou igual a zero, ou seja, um resultado positivo ou nulo, tá? Porque quando ele fala maior ou igual a zero, significa que é tanto o zero como valores maiores do que o zero, tá? Então, como é que a gente vai resolver isso daqui? O primeiro passo é identificar as funções. Então, como foi dito aqui, existe uma função f e uma função g, tá? Pode existir mais, h, i, j, tanto faz, dependendo de quantas a gente tiver aqui. No nosso caso, nós temos duas, né? Cada parêntese é uma função. Então, aqui, nós vamos ter função f de x igual a 2x menos 5, que é o primeiro parêntese, e a função g de x, que é igual a 10 menos 3x, que é o segundo parêntese. Não tem uma ordem aqui, tá, turma? Se chamar essa de G e essa de F, não tem problema. Se quiser chamar de B, de C, também não tem problema, tá? A gente só tá fazendo aqui só para uma tradição mesmo. A primeira CF, a segunda CG. Segundo passo, vamos analisar o coeficiente angular. Para que a gente precisa analisar o coeficiente angular? A gente precisa saber se essa função é crescente ou decrescente, tá? Então, para isso, a gente tem que analisar o A da função. Lembrando que o A, ele é o valor que acompanha o x. Então, aqui, ó, meu A e aqui meu A, beleza? Então, vamos analisar aqui. Na função f de x, meu A é igual a 2, tá vendo? Então, o número que acompanha o x é o 2. Então, como A é igual a 2 e 2 é positivo, então a função f é crescente. Tá vendo? Ela vai ter esse gráfico aqui, crescente. Minha função g, meu A é igual a menos 3, tá vendo aqui? Menos 3 acompanha o x. Então a minha função g é decrescente, ela vai ficar assim, tá? Terceiro passo, eu tenho que calcular a raiz dessa função. Então eu vou pegar as duas funções, função f e a função g. Vou igualar a zero, então aqui eu tenho 2x menos 5 igual a zero. Vou passar um número para lá, então vai ficar 2x igual a 5. Vou passar o 2 dividindo, tenho x igual a 5 meios ou 2,5, tá? Aqui eu posso tanto deixar como fração, como eu posso deixar como número decimal. E na função g, eu vou fazer o mesmo procedimento. Então, 10 menos 3x igual a zero. Eu vou ter menos 3x igual a menos 10, multiplico por menos 1 para deixar a variável positiva, então agora eu tenho 3x igual a 10, x igual a 10 sobre 3, ou 10 terços, né? Aqui, se eu for dividir, eu vou ter algo como aproximadamente 3,3, tá? Então aqui é só para a gente poder se situar na hora de fazer o gráfico. Tá? Então aqui a gente vai trabalhar com a fração, mas quando a gente for usar a régua, a gente já sabe que tem que marcar lá no 3,3, tá? Agora vamos lá. No quarto passo, o que eu tenho que fazer no quarto passo? Eu vou estudar os sinais das funções. Então aqui eu tenho, primeiro eu vou fazer separadamente, depois eu faço junto, tá? Então separadamente na função f,
eu vou ter a raiz, que é 5/2, então eu marco um ponto nela lá no eixo do x, marquei, e vou traçar a linha do gráfico, tá? Então, quando eu traço a linha do gráfico, eu posso observar o seguinte: para valores de x maior que 5/2, os valores do meu y vão ser positivos, ou seja, o gráfico vai estar acima do eixo do x. Para valores menores que 5/2, o meu y vai ter valor negativo, tá vendo? O meu y vai estar aqui, porque o gráfico está abaixo do eixo do x, tá? Agora vamos para o lado de cá. Então, na função g de x, o que eu vou ter na função g de x? Eu vou ter isso aqui, ó. Aqui eu tenho meu gráfico decrescente, certo? A minha raiz aqui é 10/3. Então, para valores menores que 10/3, minha função g é positiva, porque o meu y é positivo, tá vendo? O gráfico está acima do eixo do x. Para valores maiores que 10/3, a minha função g é negativa, porque meu y vai ser negativo, porque o gráfico está abaixo do eixo do x. Tá? Agora vamos analisar as duas funções. Lembrando que a gente está fazendo uma multiplicação, tá? Então, quando a gente vai analisar as duas, olha o que vai acontecer. Nós vamos montar ou uma tabelinha, igual a essa aqui, ou a gente vai fazer os intervalos igual a gente estudou no início do ano, tá? Aí aqui é a opção de cada um. Vamos fazer os dois para a gente ver como é que é. Então, aqui na tabelinha, o que eu vou fazer? Eu vou marcar as raízes de cada função, tá? Na direção da sua respectiva função. E antes dela, eu vou atribuir os sinais que a gente estudou naquele gráfico anterior. Então, a função f de x, a gente viu lá no gráfico que antes de 5/2 ela era negativa. Então, aqui, ó, o quadradinho que está antes do 5/2 eu boto menos. Valores acima de 5/2, a função f era positiva, então mais e mais, tá? Para a função g, marca a raiz dela lá, 10/3. Então, a gente viu que antes de 10/3 era positivo, depois de 10/3 negativo. Agora, a gente vai fazer para o produto das funções, ou seja, a gente vai multiplicar f de x com g de x. Aí, aqui, a gente tem que usar a regrinha de sinal, tá? Então, menos com mais dá menos, mais com mais dá mais e mais com menos dá menos, tá? Lembrando que lá no início da pergunta, ele fala que quer saber os valores maiores ou iguais a zero, tá? Então, vamos lá. Maiores ou iguais a zero são valores positivos ou nulos, igual a gente fez no início. Então, ó, aonde vai ser nulo? No pontinho das raízes. Então, ó, 5/2 e 10/3 é aonde vai dar zero. E aonde vai ser maior do que zero? Aqui é onde está o mais, vendo? Então, ó, todos esses valores que estão entre 5/2 e 10/3 é aonde vai dar o maior que zero, beleza? Agora vamos fazendo um intervalo para a gente ver como é que é. Então, aqui no intervalo, o que foi feito? Eu marquei em rosa aonde os valores são positivos, tá? E o ponto da raiz aonde o valor é zero. Em rosa, onde os valores são positivos e aonde o ponto aqui é zero, tá? Repare que o intervalo ele está concordando com a nossa tabelinha, tá? Então, valores maiores que 5/2 são positivos, então aqui está em rosa. Valores menores que 10/3 são positivos, aqui está em rosa. E quando a gente multiplica os sinais, o que vai acontecer? Aqui, ó, aonde dá zero, aonde dá zero, correto? E aqui o rosa é aonde você vai ter os valores positivos, porque ó, menos com mais dá menos, então tá em azul. Mais com mais dá mais, tá em rosa. E mais com menos dá menos, tá em azul. Então o que a gente quer tá aqui em rosa. Agora, como é que a gente vai dar essa resposta? A resposta, a gente vai pegar tudo aquilo que nos serve. Então, aqui eu tenho valores que vão dar zero, tá?
e o intervalo entre eles que vai dar os números positivos. Então, na hora de eu dar a resposta, o meu x ele vai estar entre esses dois números, beleza? Então, eu vou botar assim, ó. Solução igual a x pertence aos reais, porque o conjunto que eu estou trabalhando são os reais, tal que é essa barra em pé, x é maior ou igual a 5 meios e menor ou igual a 10 terços. Toda vez que eu tenho esses dois sinais, eu tenho que começar a leitura do meio. Então, ó, x maior ou igual a 5 meios e menor ou igual a 10 terços, tá? Então, eu atribuí a minha resposta. Agora, vamos ver como é que fica isso no gráfico. Então, aqui, ó, eu tenho o gráfico das duas funções representadas juntas, tá? Então, aqui eu tenho a minha função g de x, que é uma função decrescente, tá aqui. Sua raiz é 10 terços, está marcada aqui no eixo do x. Eu tenho a minha função f de x, que é crescente, que está em rosa, tá vendo? E a raiz dela, 5 meios. O que está sinalizado aqui com o marcador de texto? Aqui está sinalizado justamente os valores que vão ser a resposta da minha equação. O que eu consigo observar aqui? Que para os valores de x que estão entre 5 meios e 10 terços, as duas funções são positivas, tá vendo? Aqui, ó, o meu gráfico de g de x ele está acima do eixo do x. Então, tudo que está acima do eixo do x é positivo. Tudo que está abaixo é negativo. Quem que vai ser positivo e negativo? Meu y. Então, aqui, ó, para esses valores aqui, o que está acontecendo? Ó? Ó o y aqui. O y ele vai medir isso aqui. Então, para esses valores aqui de x, o meu y é positivo, tá vendo? Então, o meu y ele vem até aqui. E até aqui. Então, para esses valores aqui, meu y ou vai ser 0, ou vai ser algum número positivo que está nesse meio aqui. Tá bom? Então, é assim que ficaria no gráfico, só para a gente poder ter uma noção. Lógico que para a gente calcular, a gente não vai precisar fazer esse gráfico, né? Mas é bom a gente ter o conhecimento de quando a gente pegar uma questão com gráfico, a gente saber onde identificar.